Olá, amigos do canal Faro Frame, mais uma vez, bem-vindos! Hoje falaremos as curiosidades do filme argentino El Secreto de Sus Ojos, O Segredo dos Seus Olhos. Metendo o nariz no filme alheio. Número 1. No seu lançamento se tornou a segunda maior bilheteria na história da Argentina, sendo superado apenas por Nazareno Cruz El Lobo, de 1975. Número 2. O diretor Juan José Campanella não gostou da tradução do título para o inglês, The Secret in Their Eyes. O título original era intencionalmente ambíguo, já que a palavra espanhola sus, em segredo de sus ojos, poderia significar their, que é deles, mas também his ou her, ou seja, dele e dela. Número 3. Quando Pablo Sandoval explica as paixões dos personagens principais na cena do pub, ele compara Irene com Susanita em Sua Mania de Noiva. Susanita é um personagem da famosa história em quadrinhos argentina Mafalda, de Quino. Susanita é uma menina loira do ensino fundamental que é conhecida por sempre falar sobre seu futuro marido bonito e seu futuro lindo casamento. Número 4. Em 2010, o filme se tornou o segundo filme argentino a ganhar um Oscar de melhor filme estrangeiro. O anterior havia sido A História Oficial, de 1985. Número 5. Pablo Hago, que interpreta Ricardo Morales, é o único ator argentino a atuar nos dois filmes argentinos vencedores do Oscar, A História Oficial, de 85, e O Segredo dos Seus Olhos, de 2009. Número 6. Quando o amigo do Pablo Sandoval explica que os nomes encontrados nas cartas de Isidoro Gomes são todos jogadores de futebol do Racing Clube, Pablo pergunta se ele ainda é apaixonado pelo Racing Clube, apesar de 9 anos terem se passado desde que o Racing havia ganhado um campeonato. Na verdade, havia se passado 35 anos sem ganhar um só campeonato, depois do mencionado no filme. Número 7. Guilherme Francella, que é um ator cômico muito conhecido na Argentina, teve que raspar um bigode que usava há mais de 20 anos, a pedido do diretor Juan José Campanella. Número 8. O ator espanhol Javier Godino, que interpreta o assassino neste filme, compartilha um sobrenome com o conhecido serial killer argentino do início do século XX, que é o Cayetano Santos Godino, também conhecido pelo apelido de El Petiso Orejudo, que significa o quê? Pequenas grandes orelhas. Esse personagem histórico é mencionado por Irene no início do filme. Pedro, qual é a ficha técnica? A ficha técnica, Gustavo. Ricardo Darín, que é o Benjamin Esposito. Soledad Villamil, faz a Irene Menemes. Carla Quevedo, Liliana Colotto. O sotaque é portenho, né? Tu tá ligado? Guillermo Francella, Pablo Sandoval, Javier Godino, é o Isidoro Gomes, e o diretor Juan José Campanella. Vamos lá. Fale de dinheiro, Gustavo. Fale de plata. O orçamento é de 2 milhões de dólares. Baratinho, né? 2 milhões? Uma receita de 34 milhões. Ah, que maravilha. Isso aí vai dar uma... Ele ganhou o prêmio de melhor filme estrangeiro no Oscar em 2010. E venceu o prêmio Goya, que é aquele prêmio do espanhol. Esse tem várias frases em espanhol, né? De melhor filme do ano. Bom, Gustavo, uma das cenas icônicas desse filme, muito bom, é uma cena que tem tudo a ver com a resolução do filme, que eles estão procurando o bandido, né? Eles estão procurando um cara, procurar uma agulha no palheiro, aí alguém fala assim, olha, o cara muda de mulher, o cara muda de casa, o cara muda de Deus, mas ele não muda de paixão, não cambia a paixão. Que era o time de futebol. Então eles descobrem que o cara é torcedor do Racing, né? E eles vão ao estádio e é uma das cenas mais interessantes do filme. Aquela cena foi muito curiosa, tem uma história por trás da cena. Sim. O diretor queria fazer, o Juan José Campanella, queria fazer essa cena no estádio do Racing, que é um estádio também icônico chamado El Cilindro, lá em Avellaneda, na Grande Buenos Aires, né? Ironicamente, ele é do lado do seu maior rival, assim, de quadra a quadra,
que é o estádio Independiente, que acho que é o estádio Libertadores de América, se não me engano. Aí ele falou, então a gente vai fazer a cena aqui no Racing, não sei o que, eles falam assim, eles falam o nome do estádio, vamos no Racing, né? Não vamos no Cilindro, vamos no Racing fazer isso aqui. Aí o Eduardo, esqueci o nome dele que tinha visto agora aqui, Sacheri, ele falou assim, tava fazendo a produção do filme com o diretor, ele falou assim, olha, eu fui na cancha, eles falam cancha, eu fui na cancha do Huracan, de 10 do Racing pra fazer essa cena. Eu falei assim, não, você não tá entendendo, o cara é apaixonado pelo Racing, vamos fazer no Racing. Aí o Juan José foi no estádio do Racing, quando ele chegou lá ele viu que o estádio para a cena não ia funcionar, apesar de lindo e icônico, o estádio tinha uma marquise, você vê que a cena vem de cima, né? Então a marquise tamparia boa parte da torcida, e a arquibancada não é tão grande quanto a do Huracan, né? Tem um anel ali de arquibancada, então ele falou, fui no estádio de Racing, não é bueno, né? Aí falou assim, então vamos no Huracan. Então eles fizeram essa cena no estádio do Huracan. A cena, por incrível que pareça, por mais louca que possa parecer, tem pouco computador na cena. Ah, sim, é uma cena, ela é uma cena de plano contínuo, plano aberto. Contínuo. Né? Que até me permita só colocar uma coisa. Permito-lhe. Muitas vezes ele tem planos fechados nesse filme que você não consegue entender o que está acontecendo em volta, né? Mais fechado nos atores. Mas essa daí é um plano aberto que tem a participação do público, né? Tem um estádio enorme, então, e é um plano contínuo sem muitos cortes. O público foi adicionado com o computador. Os jogadores estão lá, a cena que você vê do jogador chutando a bola na trave acontece, é um helicóptero que vem, essa câmera tá por fora do helicóptero, né? Ele filma, mas tem uma transição de câmera do helicóptero para uma grua, que aí é feita ali, deve ter uma ajuda de computador, que é quando você entra na arquibancada. Aquele pessoal que está em volta do Ricardo Darín na cena está lá de fato. O público que você vê no fundo do estádio lotado, ele não ocorreu. Computador, né? Bom, vamos lá. Esse filme ele teve um remake em 2015. Os americanos quiseram fazer um filme. E aí teve um orçamento enorme, quase 20 milhões, e o retorno foi 35 milhões, não foi grandes coisas, né? E é aquela coisa, né? Colocaram famosos lá. Quem fez o Ricardo Darín? Não vi quem os atores. Não. Eu tô tentando lembrar. Então não vou lembrar de nenhum aqui, tem que cortar. Mas uma coisa interessante desse filme é que tem as situações políticas ali, no cenário do filme. Falemos das situações políticas. Contexto histórico, né? E ele dá dois momentos ali da Argentina de 75 e de 99, né? Os principais eventos de 75, ano antes de começar a ditadura, né? Que é a ditadura civil-militar na Argentina, que ocorreu de 76 a 83, né? E teve uma grande turbulência, né? Você tinha violência tanto da esquerda quanto das organizações de direita, tinha lá organizações patrocinadas, né? Tinha uma organização lá patrocinada pelo Estado, que se chamava AAA, que é a Aliança Anticomunista da Argentina. Começou esse golpe militar em 76, começou essa guerra suja entre os dois lados, e isso acaba sendo representado ali no personagem do Isidoro Gomes e a proteção do governo a ele, né? Porque ele tinha sido preso, mas como ele poderia ser um cara que favoreceria os ultradireitistas, né? Ele foi liberto, ele era protegido, né? Então a justiça, ele era um intocável, né? E ele é o assassino. Ele era o assassino. O outro período que acontece, ele é retratado em 99, que existiam leis nacionais, conhecida como a Lei do Ponto Final e a Lei da Obediência Devida, que foi sancionada em 80, que elas bloqueavam a investigação de vários casos. Então, os casos não podiam ser investigados porque tinha essas leis que protegiam. E essas leis foram só ser revogadas em 2003 e 2005. Então, aquele período de 99 ainda bate com o que o filme está dizendo, que não poderia investigar de volta certos casos, porque estava bloqueado, né? Por conta do problema da ditadura naquela época, né? E aí o que aconteceu? Os perdões que deram naquela época foram todos revogados e voltou-se. Vários crimes daquele período foram ser julgados agora na década de 2020, né? Então demorou várias décadas para conseguir voltar a reavaliar crimes que aconteceram naquela época. É por isso que essa ideia dos perdões revogados, que é aí que o personagem Exposito começa a escrever o romance. Agora que eu já posso explorar esse tema, ele resolve escrever o romance. Essa é o que de entrada aí. Uma coisa interessante desse filme é a questão da solidão dos personagens. Não sei se você já reparou que é uma coisa que se debate muito. Alguns personagens têm momentos solitários e quando está tendo enquadramento nesse momento mais solitário, ele é colocado num canto da imagem e todo o resto é um vazio.
para demonstrar esse vazio da solidão. Né? E o enquadramento, acho que esse daqui eu não vou falar, né? Senão vai virar spoiler, né? Que todos estão presos naquele enquadramento final. E aí, Bom, Pedro, e a sinopse? Gustavo, esse filme trata de do personagem principal, o Exposito, que é feito pelo Ricardo Darín. Ele resolve escrever um romance, né? O presente no filme é o ano 2000, né? 99 para 2000. E ele vai escrever sobre esses eventos que você falou dos anos 70, 74, né? E é um caso de... Ele é um oficial de justiça. Oficial de justiça, né? E o escritório dele está trabalhando, está tentando processar esse assassino que estuprou e assassinou uma menina, né? Ele é o captura, né? Ele é o capturado, esse rapaz, que me escapa o nome agora. Qual o nome dele? É o Gomes? Isidoro Gomes, né? Mas, como você falou, ele é solto por ele, sei lá, fazer delação. Esse contexto político, né? Contexto político. Inclusive vai trabalhar, né? Na direita. Ao escrever esse romance, ele também escreve o romance, né? É o amor, né? O caso romântico que ele tem ali meio não resolvido com a chefe dele. Que era a juíza, né? Que é a juíza, né? O filme, dentro de um aspecto, dentro de um cenário de turbulência política, trabalha a luta desse pessoal, desse escritório para tentar prender esse cara, junto, em paralelo com essa história de amor. Tem que ter uma historinha de amor, né? Para dar um gostinho, né? Um temperinho, né? Falei tudo, é isso? Eu esqueci de falar alguma coisa do enredo do filme. O que vocês precisam saber? E O Segredo dos Seus Olhos? Não sei. Pessoal, um abraço, até uma próxima. Até mais. Tchau. Action! E agora? Corinthians 1, Palmeiras 2. 2-1. O Palmeiras tem o domínio ali no ataque. Ele continua seguindo com a bola pra frente. Olha lá. Vai, um pouco mais. Vai. Chutou, gol! Não, quase.